Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre as inspeções realizadas em comunidades terapêuticas. E o nosso entrevistado é o conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, Paulo Maldos. Doutor Paulo, antes da gente efetivamente falar sobre essa alternativa, né, ideal para as pessoas que estão passando por esse problema de álcool e droga, queria que o senhor falasse rapidamente quais as principais críticas que o senhor encontrou nessas comunidades terapêuticas. Então, rapidamente, a gente... tem a crítica desse isolamento, já foi falado bastante, a questão de uma religiosidade imposta, né, que perpassa o conjunto dessas comunidades, né? Então a pessoa lá é obrigada a participar de rituais religiosos, inclusive muitas vezes não é uma opção individual, né? A outra, essa questão do trabalho forçado, praticamente, sim, que elas têm que fazer, logo que entram na comunidade, elas têm que participar, né? A medicação excessiva, muitas vezes foi, principalmente nos primeiros momentos, a título de afastá-la das drogas, uma medicação excessiva muito pesada. Fica sedada a pessoa, fica sedada. Então, essa falta de construção de autonomia, a pessoa está lá, ela fica submetida a uma série de regras autoritárias, cerceadoras da sua liberdade, cerceadoras da sua rede de relações, cerceadoras da sua própria construção como pessoa humana. E que, pelo que você está falando, não funciona. Porque se ainda funcionasse, a gente poderia até, obviamente que é uma metodologia altamente questionável, mas se você tivesse um resultado positivo, mas não tem, né? E aí eu queria que você falasse qual seria a alternativa, onde a gente encontra, seja em outros países, em outros locais, resultados concretos e positivos para realmente não ser um paliativo, mas resolver esse problema. Então, a nossa concepção é de que todas as pessoas em sofrimento, e particularmente essas que estão em sofrimento por uso de álcool e drogas, elas precisam ser acolhidas. É uma responsabilidade da sociedade como um todo, é uma responsabilidade do Estado, em nome da sociedade, de acolhê-las e permiti-las a oportunidade que elas possam reconstruir suas vidas. Então, a gente aposta na construção de uma forte rede de atenção à saúde. A gente acredita no fortalecimento do SUS, do Serviço de Saúde Público do país, do sistema, na rede de atenção psicossocial, nos centros de atenção psicossocial que existem, o que eles precisam ser fortalecidos e realmente se constituir uma rede pública em que essas pessoas em sofrimento elas possam ser atendidas, acolhidas por essas redes, esses centros, e terem aí suas atividades cotidianas, nunca perdendo a relação com a família, com a comunidade, né? E aí vão no cotidiano se reconstruindo, com a ajuda multidisciplinar de diversos profissionais, acompanhadas por suas famílias, pelos seus entes queridos, ou seja, elas possam, no dia a dia, dando passos seguros na direção de uma reconstrução das suas vidas, no sentido de reconstrução de seus projetos de vida e tendo acesso a serviços que vão dando base a isso. A escola, atividades culturais, atividades produtivas. Sem nenhum tipo de isolamento. Sem nenhum tipo de isolamento. Então, esses CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, eles funcionam, para a gente falar aqui, para que as pessoas possam entender, uma espécie de hospital-dia. Então, a pessoa passa o dia lá fazendo o quê? Várias atividades? Sim, é toda uma programação construída com elas, né, em que elas podem ter acesso a uma construção de uma nova profissão, elas podem ter acesso a círculos em que se trabalha poesia, trabalha teatro, trabalha a expressão da sua individualidade, a expressão da sua convivência em grupo e possam ali participar de um grupo em que o seu potencial humano possa ser desenvolvido objetivamente, em rede com outras pessoas, suportado por profissionais competentes, né? E principalmente acolhidas e amadas, e esse exercício do afeto ser um exercício fundamental de todo o processo de recuperação, para dizer uma palavra, de reconstrução dessas pessoas, suas biografias. Elas podem reconstruir seu projeto de vida com aqueles elementos no cotidiano, dando passo, cada dia um passo, no sentido de pensar um novo projeto em que não vai mais ser necessário o uso de drogas, ou seja,
ela vai ter acesso ali a elementos culturais, elementos profissionais, elementos de trabalho individual, de trabalho grupal, em que ela vai ali buscando um novo caminho para se reconstruir como pessoa, com um projeto de vida próprio, saudável, mas sempre o alicerce na comunidade, o alicerce na família, o alicerce nos seus entes queridos mais próximos. Passa por um processo de autoconhecimento, né? De identificar dentro de si o que está levando, qual o vazio, a dor que está levando a buscar essas alternativas, né? De uma certa forma, você fugir. De que você está fugindo? Exatamente. Essas instituições em que a gente acredita que deve ser fortalecida, né? A rede SUS, a rede RAPS, a rede CAPS, são espaços em que a pessoa ali ela vai poder, inclusive através desses recursos, né? Poesia, em que ela vai ler para os outros e comentar, né? Peças de teatro, música, né? Existem centros como esse que participam do carnaval, fazem bloco de carnaval, né? E são todas oportunidades da pessoa se autoconhecer, poder expressar a sua afetividade, poder expressar suas dores, expressar o que gosta, o que ama, o que não gosta. Enfim, essa interação com os outros é que pode propiciar que ela se reconstrua um projeto de vida. Uma cura real. Só para terminar, o senhor acha que, pelo que o senhor já viu e trabalha, há interesse governamental em fortalecer essa estrutura que o senhor está falando? Não, exatamente o contrário. Infelizmente, o governo atual ele está se pautando por uma reedição do antigo manicômio, instituições fechadas, autoritárias, centralizadoras, que isolavam e controlavam os corpos e as mentes cotidianamente das pessoas, né? Através das comunidades terapêuticas, uma espécie de reedição dos antigos manicômios. Antes eram grandes estruturas, né? Ficavam com centenas ou até mais de 1000 pessoas, e agora são pulverizadas em comunidades, mas com a mesma lógica manicomial, lógica de isolamento, da autoridade sobre os corpos das pessoas, sobre as pessoas, a lógica do isolamento, do cerceamento e do corte da autonomia dessas pessoas em poder se reconstruir. Na verdade, são lugares que adoecem, adoecem. Que pena. Tomara que a gente consiga mudar essa realidade. Muito obrigada pela sua participação aqui. Viu? Obrigado pelo espaço aqui da Band para nós. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Aproveite seu fim de semana.